Então eu vou estar dando continuidade, tá bom, queridos? Abram suas Bíblias, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Vai ser nosso versículo base, tá? Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. De novo. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, tá? Isso aí a gente vai estar trabalhando em alguns versículos também, que é continuação aqui, que Paulo ele trata exatamente sobre isso, né? Sobre esse processo, né? De plantar, de colher, de regar, né? Ele dá uma ilustração, usa uma metáfora como se fosse uma planta, né? O pregar o evangelho para uma pessoa, que é o semear, né? E lógico que vai germinar, vai nascer, né? Que é o novo nascimento. E vai ter outra pessoa, ou a mesma pessoa, que vai regar, que vai cuidar para crescer a plantinha, né? Ou seja, o novo convertido, a pessoa que creu em Deus, que recebeu a palavra, né? Assim como Jesus ele disse naquela parábola da semeadura, não é? Que o reino de Deus é semelhante ao semeador que saiu para semear. Isso começou a semear, e algumas sementes caiu na beira do caminho, outras sementes caiu na terra com pedras, outra semente caiu na terra com espinhos, e outras sementes também caíram na terra boa, tá? E germinou e deu fruto a 30, 60, 100 por um. Aí ele fala que a semente que caiu na beira do caminho, veio a ave e comeu, que é Satanás. Às vezes uma pessoa ela recebe uma evangelização de alguém, uma palavra de Deus, um versículo, né? E ela se alegra com aquilo, mas Satanás começa a colocar tribulação, Satanás começa a agir na vida da pessoa e tira aquela semente, vamos dizer assim, né? Metaforicamente falando, tá? A pessoa ela perde o interesse para com Deus, né? A semente que caiu na terra com pedras, né, ela cresce, germina, só que ela não cria raízes por causa das pedras na areia. Então ela meio que cresce sem uma estrutura, né? Você já viu uma planta assim que você puxou assim ela na maior facilidade, ela saiu com raiz em tudo? Já puxou uma planta assim já? A irmã Cláudia aí que trabalhou de jardinagem, né, irmã Cláudia? Deve ter puxado um monte assim, né? Umas ervas daninhas lá, uns matinhos, né? Então é sem raiz, ela é superficial, né? Eu já vi até a árvore que cai na tempestade aí, a árvore grande que cai assim facilmente. Aí você vê a raiz, ela é só superficial um pouquinho, não era raízes grossas, profundo, né? Isso que Jesus quis dizer. Por causa das tribulações, problemas da vida, que eram as pedras, impedem da palavra criar raiz na pessoa, né? E tem aqueles que caem no meio dos espinhos, cresce, mas germina, começa a crescer, mas fica sufocada pelos espinhos, não morre, tá? Como as outras, tanto da beira do caminho que morre, a que cai nas pedras por causa do sol, queima e morre. Mas quando Jesus disse que a semente que caiu no meio dos espinhos não morre, ela fica sufocada e infrutífera, ou seja, o cristão que cresce por um tempo, mas ele para de crescer e fica infrutífero, né? Por causa dos espinhos, das vaidades, dos pecados da vida, né? E ela não morre, mas também não fica no morno, assim, né? Nem quente, nem frio, né? E tem a semente que caiu na terra boa, que germina e multiplica 30, 60 e a 100 por um, né? Então,
Jesus explicando que a semente é o quê? É a palavra de Deus, e os solos são os tipos de pessoas, de acordo com as suas dificuldades e maneiras de viver, né? Então, o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear, né? Era Jesus e hoje é nós, né? Foram os discípulos, e chegou a nós hoje, que fomos esse solo de terra boa, eu e vocês, solo de terra boa, dá glória a Deus por isso aí. Nós somos solo de terra boa, irmão, terra germinada ali, ó, fofinha, adubada, crescendo para a glória de Deus. E estamos aí hoje, né, para a glória do Senhor. E hoje nós também somos semeadores, né? Nós vemos que lá em João, Jesus, ele falando que Jesus passou na beira-mar, ali em Cafarnaum, e viu Pedro e André, o seu irmão, ali limpando as redes no barco, e ele passou e chamou: vem após mim, vem e segue-me. E eles seguiram. Aí passou um pouco mais adiante, viu Tiago e João também limpando as redes dos seus barcos, e do barco do pai deles, na verdade, né? E passou: vem e me segue, e eu vos farei pescadores de homens, né? E Jesus usou essa metáfora também, com relação ao evangelizar, ao ganhar almas, né? Ao pregar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus. Então todas essas frases, esses conceitos, é tudo sobre evangelismo, né? Em pregar o evangelho. E Jesus usou tanto a semeadura como um exemplo de pregar a palavra, como também de pescar, que também é muito interessante, né? Ambos são interessantes. O semear, por quê? Porque tem que ter um trabalho. Cai a semente, você vai lá, joga uma água, começa a cuidar, né? Tem que ter paciência, tem que ter ali habilidade, tem que ter ali realmente força de vontade. E o pescar também, né? Quem é pescador sabe o que eu estou falando, né? Sassã que é pescador aí, né, Sassã? E o pescar também tem que ter força de vontade, tem que ter perseverança, tem que ter astúcia, tem que ter estratégias, porque pescar não é fácil, né? Pescar não é fácil, você tem que insistir, é na insistência, é na hora certa, você jogar isca na hora certa, né? A isca certa para o peixe certo. Mesma coisa como para evangelismo. Você não vai falar a mesma coisa para todo mundo, não serve para todo mundo a mesma coisa. A cada pessoa vai ser uma isca diferente, vai ser uma palavra de Deus diferente, vai ser um versículo diferente que você vai que você vai se aproximar da pessoa, né? Se é um homem, você vai aproximar diferente da mulher, né? Então, cada situação é que nem a pescaria, é se adaptar. Quem se adapta, conhece o lugar, a isca certa, pro peixe certo, na hora certa, pega peixe. Mas quem não sabe é que nem a gente, vai pescar com a vara aí e não pega nada, né, Sassã? Pastor, a couple of days ago I went fishing. Oh yeah? Entire day, nothing. Ah! Entire day. É isso aí. Tem que saber os esquemas, tem que saber, né, as estratégias, o conhecimento, né, de cada peixe, de cada lugar. E o rapaz do meu trabalho, ele pesca muito de vara, e ele tem me falado sobre alguns peixes, qual a isca certa, o lugar certo, e como que faz a diferença você saber, né? Então, da mesma maneira, para a gente, para evangelizar, nós temos que pedir muita sabedoria a Deus, sabe, gente? Temos que pedir sabedoria do Senhor, temos que pedir inspiração do Espírito Santo, não é verdade? Porque nós temos que evangelizar. Jesus, ele mandou, lá em Marcos 16, 15, vamos ver lá. Marcos 16, 15. Ele disse: e disse-lhes:
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Glórias a Deus. Então nós vemos aqui, preguem a todas as nações, a todos os povos, todas as pessoas. Nós não podemos ficar escolhendo a quem pregar. Eu só gosto de pregar para homem. Eu só gosto de evangelizar a mulher, porque de mulher para mulher é melhor. Não, você tem que evangelizar todas as pessoas. Quanto mais você puder evangelizar, melhor. E como Paulo disse a Timóteo, né? Pregar no tempo e fora de tempo. Ou seja, pregar a toda hora. Glória a Deus por isso. E aqui os sinais seguirão aos que creem, né? O Senhor, Ele vai confirmar com os sinais. O Senhor vai trabalhar em prol de nós, né? É aquele versículo que Paulo falou lá em 2 Coríntios 9. Ele disse a respeito de dinheiro, né? Mas eu creio que esse sentido vale para muitas coisas também. Ele disse que Deus dá semente ao que semeia. Ou seja, se você semeia a palavra de Deus, se você fala de Deus, Deus vai te dando mais e mais inspiração. Agora, se Deus vai te dar inspiração, te dá semente, e você fica guardado, não semeia, Ele não vai dar mais, porque você não está usando. Então, Ele dá semente ao que semeia, vai semeando, Ele dá semente mais, Ele dá mais semente. Então, mais inspiração, mais palavra, dá um dom a mais para te usar com poder na pregação, né? Com mais habilidade no falar. Então, quanto mais você fala, você evangeliza, você dá bom testemunho, mais Deus vai nos usar mais ainda, né? Tem aquela palavra, aquela frase que Jesus sempre falou em diversas vezes, né? Ao que tem se dará ainda mais, e ao que não tem se tomará dele. Ou seja, quanto mais você faz, mais você vai ter, e mais você vai ter mais. É um ciclo que o Senhor nos abençoa para capacidade. Para quê? Para nos animar a fazer mais e mais para a glória de Deus, tá? E esse chamado, queridos, né, que Jesus ele falou, esse ide, não é, olha, se vocês quiserem, se vocês se acordarem de bom humor, se vocês estiverem com a camisa sua da sorte, camisa sua cor da sorte, se vocês tiverem, né, bem financeiramente, se vocês tiverem, seu time estiver ganhando de futebol, não é isso não, se seu cabelo estiver arrumadinho, não, tem que pregar descabelado mesmo também, tem que pregar de chinelo, de sapato, lá bem arrumado, pregar de pijama na janela pro vizinho, como quer que for, mas nós temos que falar de Deus, né, gente? Temos que falar do amor do Senhor, por quê? Porque nós recebemos de graça abundante salvação, abundante amor, abundante graça, abundante misericórdia, e temos que passar isso também de graça para os outros. Muitos estão por aí cobrando muito dinheiro, viu? Estão que nem a igreja católica no século XV, né? Cobrando para a salvação, né? Lá na Inquisição, né? Cobrando para as pessoas serem salvas. Quer ser salvo? Tem que pagar tanto. Quer ser salvo? Tem que pagar $20 mil, senão você não é salvo. Tem pessoa que hoje vende salvação. Tem pessoa hoje que fala que se você não der o dízimo, se você não der oferta, você não é salvo, você não vai para o céu. E barganham, né, com as pessoas, como se a salvação fosse algo comprável. A salvação não é algo comprável, ela é de graça. É pela graça, através da graça, né, por meio da fé, né, Efésios 2:8.
Eu lembro uma história de Tyndale, que é uma história muito linda, né? Tem até hoje aí seminários com o nome de Tyndale, tem Bíblia com o nome de Tyndale. Tyndale foi um servo do Senhor dos primeiros séculos, que ele pregou contra a Igreja Católica, que a Igreja Católica pregava, ensinava que a salvação era por obras. Só era salvo quem fazia boa obra, só era salvo quem fosse bom, né? E ele começava a pregar e falava, não é por obras, é pela graça. É pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. E porque nós somos salvos, nós fazemos as boas obras. Como disse Paulo em Efésios 2. E a Igreja Católica, os bispos ali, o Papa, acho que nem tinha Papa na época, era bispo, prenderam ele e falaram, nega o que você está pregando. Confesse que a salvação é pelas obras. Ele, não, vocês podem me matar, podem me queimar, mas a salvação é pela graça. E os bispos ali da Igreja Católica pegaram e queimaram ele vivo, né? E aí diz a história, ele cantava louvores a Deus e disse, a salvação é pela graça. Aí cantava e cantava, a salvação é pela graça. Então, queridos, nós fomos presenteados com uma salvação tão grandiosa, né? Ao ponto de o Filho de Deus vir entregar a sua vida. Então é uma salvação muito cara. Então nós recebemos de graça e nós não podemos ficar calados. Nós não podemos deixar de falar do amor de Deus para os nossos amigos. Não podemos ficar com vergonha, com medo de perder amigos, com medo de perder trabalho, em não falar com medo de falar para um companheiro de trabalho, ou até mesmo para um patrão, né, na oportunidade certa. Então a gente tem que cumprir esse ID do Senhor, né, para nossas vidas. E pedir a Deus capacitação, ferramentas, né, capacidade para nós falarmos do amor dele, porque não é fácil, né, gente? Vocês vão aonde convir que não é fácil, depende da situação, parece que dá branco, a mão começa a suar, a barriga começa a doer, começa a acontecer um monte de coisa, depende da pessoa, né? E depende, às vezes você vai falar para uma pessoa que aos olhos dos homens é importante, acontece mais ainda esse tipo de coisa, né? Mas nós temos que falar, porque é Deus quem trabalha, é o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do juízo, do pecado, né? Como Paulo disse lá em Romanos. Bom, vamos lá. Então, para esse evangelismo, para esse ganhar almas, esse semear, esse pescar homens e mulheres, tem uma recompensa, né? Mesmo que seria nossa obrigação, né, nossa obrigação, nós temos a obrigação de pregar porque nós recebemos de graça, passamos de graça, mesmo assim Deus nos abençoa com recompensa por isso. Né? Porque Ele quer nos animar, Ele quer nos ajudar a cada dia mais. E tem recompensa que vai ser lá no céu e tem recompensa que vai ser aqui na terra também. Pelo pregar o Evangelho, por dar a sua vida como missionário, por você pregar para o seu vizinho, por você pregar na academia, no trabalho, por você ser um ganhador de almas, há galardão para isso. Tá? É o versículo que nós lemos, né? Olha só, lá em 1 Coríntios 3, no versículo 8, 1 Coríntios 3:8, que é o versículo base, o texto base do nosso estudo. Olha o que diz lá no meio do versículo. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, né? Então, tanto aquele que rega, o planta e o que rega, ou seja, pessoas que fazem trabalhos diferentes. Por exemplo, obrigado, amor. Por exemplo, aqui a gente está dando um exemplo que Paulo plantou o evangelho para os coríntios, mas Apolo estava lá regando, tá? Então Paulo estava explicando para os coríntios o seguinte: olha, eu
plantei, eu coloquei o fundamento. Apolo está pregando para vocês, está ajudando vocês a crescerem. Mas nós não somos nada, mas é sim Deus que dá o crescimento. A glória é para Deus. Ele que faz crescer, é para a glória dele, tudo por ele. Não que eu sou poderoso, que coloquei um fundamento, ou Apolo que está pregando para vocês agora aí, na minha ausência, mas a glória é de Deus. Vocês não tem que ficar, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, porque na igreja estava tendo divisão. Uns simpatizavam mais com Apolo, outros simpatizavam mais com Paulo, e por causa de criancice espiritual estava tendo divisão na igreja, rincha, né? E Paulo está falando para eles, olha, nós não somos nada, Deus que dá o crescimento, a glória é dele. E ele começa a explicar, um é o que planta, outro é o que rega. Ou seja, no evangelismo, às vezes, você vai compartilhar uma palavra de Deus com alguém, e outra pessoa vai dar outra palavra, e através da outra pessoa que ela vai aceitar Jesus, mas não através de você. Você plantou e a outra pessoa vai regar e vai colher o fruto. Então cada um tem o seu trabalho. Nós não sabemos no mundo espiritual o que está acontecendo 100%, né? Quando encontramos uma pessoa ou temos oportunidade, um amigo que vemos sempre, e às vezes se compartilha algo, ou às vezes ele pergunta para você algo sobre Deus, sobre a Bíblia, porque ele vê que você ama Deus, que você ora, você dá testemunho às vezes, e às vezes você tem a oportunidade de pregar o evangelho para essa pessoa, mas a gente não sabe se antes de você outra pessoa também já pregou. Então cada um de nós temos uma função, né? Nesse processo de conversão das pessoas, de crescimento das pessoas, né? Eu sou um exemplo disso. A minha mãe foi quem pregou inicialmente Jesus para mim. Mas no dia da minha conversão, que eu realmente entreguei a minha vida, foi na igreja no dia que ela não estava. Porque estava acontecendo um monte de coisa ruim na minha vida e eu decidi, não, eu vou me entregar para Deus, eu quero viver para Deus. E eu fui para a igreja, teve a pregação, o pastor fez o apelo e eu fui lá na frente aceitar Jesus como meu salvador, entendeu? Depois, eu fiquei um tempinho naquela igreja, eu estava com a Jennifer já, e eu comecei a ir na igreja dela, porque para ir com ela e tal, de acordo com a situação que nós estávamos vivendo, e o pastor dela foi quem semeou na minha vida para mim crescer espiritualmente. Então, a minha mãe sempre teve a função dela até hoje, mas inicialmente foi ela. Depois teve esse pastor, outras pessoas na rua que eu nem lembro também, que eu posso ter recebido uma palavra de Deus, entendeu? Uma mensagem no rádio, eu não lembro, de outra pessoa. Então muitas pessoas tiveram participação na minha salvação, na minha conversão, no trabalhar de Deus na minha vida, entendeu? Um semeou, outro regou um pouquinho mais, outra pessoa, eu estava caindo, a pessoa colocou uma madeirinha na roupa para mim não cair, né? Assim que faz com o tomateiro aí, o pé de tomate, outras plantas aí para estar caindo. Outras pessoas me deram um suporte para mim não cair na fé. Então, aí veio o pastor Roberto, que nós conhecemos aqui no Havaí, antes do pastor Luiz. Depois veio o pastor Luiz Henrique, que começou a trabalhar na minha vida para ser obreiro. Então, cada um teve uma função, uma parte, né, nesse processo. Só para vocês entenderem, né? E eu creio que na vida de cada um de vocês também. Então, é um processo misterioso, né? Que Deus, ele como um jogador de xadrez, ele move as peças, né? Ele age sobrenaturalmente, né? Usando a cada um de nós, e às vezes usa a gente sem a gente nem perceber na vida de alguém, né? Então, tem recompensas de acordo com o trabalhar de cada um. Aqui como Paulo disse, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Entendeu?
o meu galardão não é igual ao do Sassã. O meu galardão não é igual ao da Jennifer, ou do pastor Luiz, ou do Rino, da Carol, do João Paulo, de cada um dos irmãos. Então, e esse galardão, que é essa recompensa, esse reward, né, em inglês, nós não sabemos como é que funciona. Só sabemos que é debitado na conta no céu. Lembra que Jesus, ele disse, né, lá em Mateus 6:20, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam, não roubam, né? Ajuntem tesouro no céu, não aqui na terra. Então, ajuntar esse tesouro, que são os galardões, né, na nossa conta, cada galardão é um depósito que você faz na sua conta no céu, né? E é maravilhoso quando nós paramos para pensar nisso, que às vezes, se você olhar para sua conta no banco aqui, você tem como checar lá, até pela internet, né? Você checa o saldo, o statement da sua conta, tanto savings aí, né? A conta savings, e também a check-in, que é a conta poupança, né? Ou a corrente. Tem como você checar, mas no céu não tem como você checar. Vai ser uma surpresa quando chegar no céu. Vai ter cristão aí, vai ter cristão que vai ter aquela coroa cheia de pedras preciosas, vai ter outros cristãos que vai ter aquela coroinha michuruca, com uma pedrinha, duas, entendeu? Mas vai ter lá, a gente não sabe como vai ser, né? Essa coroação, esse galardão, essa recompensa. Mas se é por quantidade, se é por qualidade, exatamente, nós não sabemos. Logo aqui embaixo, Paulo, ele dá uma dica, tá? A gente vai estar falando já sobre isso, tá? E tem a recompensa também, que é recompensa terrena, tá? E eu queria fazer uma pergunta. Quais são as recompensas aqui na Terra que vocês acham que a gente pode ter? O que seria uma recompensa aqui na Terra? Um exemplo, dá exemplos aí, me ajuda quem puder, exemplo de recompensa aqui na Terra por ser um ganhador de almas. Vai pensando aí um segundinho. Jesus falou que... Posso falar? Pode, irmã Cláudia. Jesus falou que quem deixa pai, mãe, irmão, tal, vai receber 100 vezes mais aqui e lá, né? Exatamente, aqui na Terra e também no século futuro, que é o céu, né? A vida eterna com Deus. Então, tem uma recompensa aqui, mas que exemplo? Dá um exemplo aí. Não, exemplo, a gente deixou 5 pessoas para trás, ganha 100 vezes mais, ganha 500 pessoas. Então exatamente, a continuação do versículo é essa: aquele que deixar pai, mãe, irmão, filho, marido e tal, terão, acho que é 100 vezes, não sei quantas vezes mais, né? Falou o versículo. Aí fala, muitas vezes mais aqui no tempo presente. Ou seja, se uma pessoa, ela abrir mão da vida dela para poder ser missionário, sabe, se ela deixou família para trás, um exemplo, tá? Como missionário ou missionária, a família cristã que essa pessoa vai ter, que ela vai encontrar pela frente, que ela vai pregar o evangelho e vai se transformar, vai se converter, essa família cristã vai preencher o buraco que ela deixou para trás. E Deus vai dar tanto amor dessa família cristã para essa pessoa receber desses outros irmãos, que será uma recompensa para amenizar a dor de deixar a família para trás. Entendeu? Então, se você deixou para trás pai, mãe, irmão, etc., você vai receber muitos mais pessoas assim na sua vida. Né? Sassã é como um paizão para mim. Eu deixei meu pai para trás lá, estou aqui em Maui com a Jennifer, mas o Sassã é como um paizão para mim. Eu considero ele muito grandiosamente como uma pessoa que eu me espelho, uma pessoa que é boa, uma pessoa justa, um homem de Deus, que eu posso me espelhar.
Se eu tiver uma dúvida, né, a respeito de alguma coisa da vida, eu posso chegar nele naturalmente, e eu sei que ele vai me aconselhar como um filho, né, Sassã? Da mesma maneira o pastor Luiz, tem irmãs também, irmã Cíntia como a irmãzona, uma tia aí, né, pessoas que eu posso contar, pessoas que são tão amadas por mim e me amam, que às vezes eu esqueço da minha família no Brasil, viu? Então, essa é uma das recompensas, né? Eu creio que financeiramente também Deus ele pode prover também nesse sentido, tá? Né? São poucos exemplos. O que mais, gente? Dá mais exemplos aí. Jennifer também está aqui atrás. Go ahead, Cláudia. Financeiramente também, tá bom, hein? Okay. So, this reminds me of the story of the Christ and the three workers with the talents. One gives 15, to another gives 5, to another gives 1, and he goes. And when he comes back, he asks, what did you do with my 15 talent? Mm-hmm. So the one with 15 brings another 15, says, here I have doubled it. Mm-hmm. And then to the one that has 5, he has doubled it. But to the one that had 1, he hid the talent. He didn't do anything. Talent in this case really is the word of God, and how you bring others to the word, and how you make those things that God gives to work. If you are not working it, you're not evangelizing. If you are going out and working with it, evangelizing it, and bring more to the kingdom of God. But to the one that he had only 1 and he didn't do anything, he took that away from him. He said, you don't deserve this, right? Exatamente. Tem um versículo também que lá em Lucas 12:43 diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, o servo que está trabalhando em prol do reino, né? Não de bobeira, sem fazer nada. E será com certeza pego de surpresa, né? Nessa Sam. Vai voltar num tempo em qual o servo não está esperando. Jesus ele falou várias parábolas nesse sentido, né? De outros servos também que arrendou a terra, né? Outra parábola que Jesus também falou sobre o servo que deixou o senhor que deixou a casa e a fazenda na direção do servo também, né? Muitas parábolas Jesus ele falou disso, que ele vai voltar e cabe a nós a cumprir a missão que ele nos deu, né? E tem recompensa, gente, tem recompensa. Tu tá trabalhando de graça, tá? Não, irmão, você tá se enriquecendo no céu. Mas, acima de tudo, faça por amor a Deus e por amor às almas que estão se perdendo. Nós temos que chorar pelas almas. Os cristãos têm que chorar pelas almas que estão perecendo. Pessoas estão morrendo, pessoas passam do nosso lado, né? Nós vemos aí até algumas igrejas colocam cartaz de missão, pessoas da África, criancinhas da África. Gente, missão não é só criancinha da África, da Índia. Missões é o rico que mora perto da sua casa também. Ele também vai para o céu, para o inferno se você não falar. Algumas igrejas colocam cartazes de pessoas pobres, coisa assim, para poder arrecadar fundos. Porque se falar, vamos pegar para os ricos, a pessoa, rico, ele já tem dinheiro, vou dar dinheiro para evangelizar o rico. Olha a mentalidade dos cristãos. Ambos, da igreja que propaga errado o cartaz para evangelismo, e os cristãos que pensam errado também. Que tanto o pobre, o homeless, como o milionário também tem o mesmo valor para Deus. É uma alma. Não está entendendo? Né? Então nós temos que, cada dia mais, a igreja universal tem que acordar para isso.
para essa realidade, né? Não somente enviar missionário para a China, enviar missionário para a China, enviar missionário para a Índia, enviar missionário para você para onde? Tá entendendo? Então a gente tem que investir também nos bairros ricos para ganhar essas pessoas, de alguma maneira, alguma estratégia. Então a igreja em si, a igreja universal, tem que rever muito os seus conceitos de evangelismo, né? E também no evangelismo local também, né? Bom, então, me ajuda aí. Mais exemplos de recompensa aqui na Terra. Paz, talvez. Paz, pode ser também. Paz. Acho. E aí, Jen, o que você acha? Não, eu tinha pensado, era não, assim, mais ou menos isso, tem a ver com paz também. É o sentimento de você ter feito uma coisa boa, talvez, é um sentimento bom. Um sentimento de ter feito uma coisa boa. É, mais ou menos aí. Na minha opinião, a maior recompensa aqui na Terra... Oh, desculpa, gente. Aqui na Terra, não no céu. Aqui na Terra, na minha opinião, é você contemplar a pessoa sendo transformada e tocada por Deus. Se o cristão, aquele que semeia, né, o que rega, qualquer que seja a função desse processo, se ele tiver ou ela tiver o privilégio de poder contemplar os frutos, para mim essa é a maior recompensa, sabe? De você poder ver como Deus te usou na vida daquela pessoa. De você ver uma pessoa sendo transformada, sabe? Você vê a pessoa sendo batizada, vendo a pessoa sendo liberta de um vício, coisas do tipo assim, entendeu? E isso é maravilhoso, quando você às vezes é usado por Deus para pregar para um amigo que está tendo a família sendo destruída, e você dá um conselho de Deus para a pessoa, e esse amigo reflete sobre isso, e toma uma decisão, e restaura o casamento, restaura a família. Para mim isso é a maior recompensa, de você ver o trabalhar de Deus, né? De você ser um instrumento e você ver as consequências dessa instrumentalidade do agir de Deus na vida das pessoas. Você poder contemplar o fruto daquilo que você foi usado por Deus. Na minha opinião, tá, gente? Essa recompensa, assim, levanta qualquer um. Se é um crente que está desanimado da vida, se ele evangelizar alguém e ver isso, ele se torna uma pessoa mais avivada. Isso é uma coisa que maravilha, tanto pessoalmente como através dos testemunhos, edifica toda a igreja também, não é? Isso é maravilhoso. Nós podemos ver uma pessoa que não cria em Deus, toda errada, e vendo ela sendo transformada, algo que só Deus podia fazer. Meu Senhor da glória, isso é lindo, gente. Vira e mexe, eu recebo mensagens dos meus amigos do Brasil, escutando, eles me falam de testemunhos de sementes que eu plantei lá, sabe? E é maravilhoso escutar de amigo meu que eu sempre chamei para ir para a igreja, que eu sempre evangelizei, amigos meus que hoje estão indo na igreja, estão firme, sabe? São líderes de louvor, pessoas que estão pregando o evangelho, e pessoas que eu preguei. Na hora eu não vi, passou meses, anos, eu não vi nada acontecer, mas depois de anos, aquela semente estava lá, ó. Outra pessoa regou, outra pessoa cuidou, e hoje essa pessoa está dando frutos, e eu fico sabendo hoje como que alegra o meu coração, né? Esses dias, essa semana retrasada, eu estava falando com um amigo meu do Brasil, e ele contando de alguns amigos nossos em comum, né? Você está sabendo, tal pessoa está aí na igreja, tal pessoa, rapaz, está firme que só, rapaz, parece rato de igreja, não sai da igreja. E eu fiquei pensando, meu Deus, olha o que Deus faz, né? Pessoas que você jamais imaginaria, rapaz, você prega assim, às vezes mesmo sem fé mesmo, né? Você, às vezes nem acredita que aquela pessoa vai ser transformada, de tão ruim que ela é. E você prega pela fé, né? E às vezes você vai, depois você fica sabendo, eu falei, meu Deus, como que Deus é poderoso para mudar o coração de uma pessoa. Só Deus, gente. Eu sou um exemplo desses aí.
Eu olho para trás, olho a minha vida, tentando lembrar, né? Que Deus me mudou tanto que é difícil lembrar como que eu era. Tentando lembrar como que eu era, as coisas que eu fazia. Jesus, como Deus me transformou, sabe? E eu creio que se cada um de nós fizermos uma reflexão, uma introspectiva, nós vamos ver como que Deus mudou a gente nem percebeu, né? Ele foi agindo, e passa anos, e depois a gente vê, meu Senhor, como é lindo, né? Oi, Sassan. You know, this act of baptism, right? Batismo. When I look at someone being baptized, it's an incredible feeling. It's absolutely incredible feeling that you see someone being transformed from one life to the next life, and how that changes that person. But a perfect example of that glory is sitting right over here. Macincha. And you know, just about maybe 6-7 years ago, many examples of life would come up, and I would cite the verse in the Bible and tell me what is this, what is that, what is, how you say. And after a while finding your church, God is at work, right? Yes, so trabalhando. And then she can't even pray 2 words, right? 2 words, 3 words. And now, not only she prays so wonderfully, yes, so amazingly pure, that it just shows how God works in people's lives, right? And the devotionals that she's making right now, in the beginning, she would ask me, "Can you help me here over here? Tell me what to do here," and we would sit down and we would talk. Ajuda pro devocional, né? But now I need to ask her to help me. Agora tá te ajudando. No, she is absolutely a transforming person that it is just marvelous to see. Sim, You know, exatamente. Yeah, and I'm sure you are noticing that. I'm sure maybe everybody in the church is noticing that you know, she's from a baby Christian, she's day by day becoming a more mature Christian and more in line with the Lord. You know? Amém. Exatamente. That is evangelism. Pegando um exemplo da irmã Cíntia aí, irmã Cíntia, me permite, irmã Cíntia? Por exemplo, né, o Sassan vinha semeando, né, na senhora, né, a palavra de Deus. Aí a senhora conheceu a Carol. A Carol indicou a igreja, foi uma outra pessoa que foi usada no processo. Aí ela só foi para a igreja, aí Deus me usou para pregar. Tinha outros irmãos no louvor também que foram usados para falar com a irmã. Outra pessoa chegou e abraçou a senhora na igreja, só sentiu o calor de Deus. Cada um tem a sua função e a sua parte no processo, entendeu? Como hoje o Sassan na sua casa junto, e tudo isso, esse processo desses cultos todos, dos estudos bíblicos de todo, da oração, né? A função de pessoas que trabalharam através da oração na vida da senhora, tá entendendo? Então, até chegar nesse processo de hoje, a senhora tá fazendo devocional sozinha, sem a ajuda do Sassan, tá orando uma bênção, se deixar a senhora prega, entendeu? A senhora tá uma bênção, eu falo o versículo, a senhora já abre na hora, antes era dificuldade, mas foi aprendendo. Isso tudo teve muito trabalho para chegar onde a senhora está hoje. Muitas horas, muitos dias, colocando tudo junto, dá muitas horas, muita dedicação, muito trabalhar de Deus, muita ação de cada um de nós
para que uma pessoa pudesse se fortalecer e estar em comunhão plena com Deus. Imagina. É muito forte isso, sabe? É muito profundo. Então, e tudo isso Deus está managing, Deus está gerenciando tudo isso. E Deus já via a irmã Cíntia lá na frente. Deus já via cada um de nós, irmãos, lá no céu já, queridos. Deus, ele vê lá Deus, ele é onipresente, onisciente, né? Onipotente. Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque esse tipo de recompensa que nós falamos aí só nos edifica mais ainda, né? Para esse processo. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Eu creio que também recompensas como dons também Deus nos dá por ser ganhadores de almas, por ser pessoas que estão à disposição de Deus para Deus usar. Então, quanto mais Deus mais te usa, Deus vai te capacitar mais. Ele dá mais dons também. Essa é uma recompensa também, porque é uma recompensa, é um privilégio receber um dom de Deus, não é? É um privilégio você ser usado de uma maneira mais profunda. É um presente, é uma recompensa. Não é para qualquer um. Não é para todos que têm os mesmos dons, todos os dons. Então, quando você recebe um dom a mais de Deus, é uma recompensa também. É pela graça, mas é uma recompensa também, porque ele tem prazer em recompensar o filho que se esforça. Né? Ele tem prazer em dar. Então, é maravilhoso isso. E Paulo, ele fala aqui, olha, vamos falar agora sobre esse galardão, tá? Essas recompensas do céu. Olha o que ele fala ainda em 1 Coríntios, estamos quase acabando. 1 Coríntios 3, tá? Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, tá? Isso vindo do mesmo contexto que ele estava falando antes sobre a divisão da igreja, tá? Sobre o processo do evangelismo, tá? E aí ele fala no versículo 12: E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro ou prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ok, vou explicar isso aqui, tá? Por exemplo, ele comparou aqui a obra que cada um de nós fazemos com diferentes qualidades, tá? Não por quantidade, mas por qualidade. É que nós falamos semana passada. Deus ele vai cobrar não pelo quanto nós fazemos mais, não é uma competição quem faz mais. Deus ele vai cobrar a gente pelo qual ele pediu pra gente fazer. Se Deus pede para a irmã Cíntia fazer coisas, né, evangelizar, etc., no nível 5, ele vai requerer 5, ele não vai requerer 10 dela. Ele não vai pedir contas de 10, ele vai requerer de 5. Se ele pede para mim 10, ele vai pedir para mim de 10, não de 20. Entendeu? Então, o que significaria essa qualidade aqui? Ele especifica um edifício, né, a obra que seja de ouro ou prata, pedras preciosas, madeira, ou seja, vai caindo a preciosidade de cada coisa. Feno, palha, né? Então são qualidades diferentes das obras que nós fazemos, ou seja, do evangelismo, tá? Das coisas que nós fazemos, as boas obras.
E ele fala o seguinte, que essas obras, no dia do julgamento de Jesus, aqui é chamado na teologia o tribunal de Cristo, tá? É um julgamento para galardão, não é um julgamento do trono branco e vai julgar as nações, não é isso. Aqui é o julgamento de Cristo, tribunal de Cristo, chamado tribunal de Cristo, tá? Então essas obras que nós fazemos, ela vai passar pelo fogo, tá? Ele explica assim, é um exemplo de que vai ser provado as nossas obras. Vai passar pelo fogo. E se essa obra passar pelo fogo, por exemplo, o ouro, ele vai passar pelo fogo e ele não vai se acabar. O ouro não se acaba quando passa pelo fogo, certo? Mas uma madeira, quando passa pelo fogo, ela se queima até se acabar. Um feno, uma palha, só chegou perto do fogo e já queimou, né? Então, eu creio que essas qualidades, tá? É a nossa motivação pela qual nós fizemos. Se você fez com a motivação certa de glorificar a Deus, você evangelizou uma pessoa por amor a ela, você deu um dinheiro, você levou comida, você deu carona para uma pessoa que estava pedindo na rua e você deu e evangelizou, você fez por amor, é comparado ao ouro, tá? Dependendo, é comparado à prata, pedras preciosas. Mas se você fez murmurando, fez reclamando, fez mau humor, é comparado a uma madeira, um feno, uma palha. E chegar no dia de receber o seu galardão que você fez aquilo, você não vai receber. Porque você fez com a motivação errada, fez reclamando. Não fez para o homem como para o Senhor. Você fez para o homem, para receber uma recompensa de tal pessoa, com intenções erradas. Você ajudou uma pessoa que tinha condições, já pensando ela te ajudar em outra coisa. Tá entendendo? Então, essa boa obra, esse bom testemunho que você quis dar, quis mostrar que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, pensando na recompensa do homem, vai passar pelo fogo naquele dia do julgamento de Cristo e vai queimar. Você não vai receber nada. Só que você ainda vai ser salvo. Aí fala aqui, ó, mas o tal será salvo. Todavia, como que pelo fogo, ou seja, por um tris, você não perdeu sua salvação. Você vai passar assim, ó, como que pelo fogo, uma coisa assim, ó, pela misericórdia de Deus. Porque você foi um servo que fez, mas fez com a motivação tudo errado. E outra obra que você fez uma boa. Então, as nossas obras, os nossos edifícios aqui que ele falou, as nossas obras, elas serão julgadas por Jesus. Se elas são dignas de recompensa, de galardão. Por isso que Paulo fala aqui, ó, receberá o galardão, no versículo 8, o versículo base, segundo o seu trabalho. Entendeu? Então a recompensa, nós iremos receber recompensa no céu, mas será segundo o nosso trabalho. Será segundo o que Deus requeriu, será segundo, por exemplo, o Sassandro lembrou aí, lá de Mateus 25, dos talentos. Deus, ele pediu 3 talentos, deu 3 talentos para um, ok, ele requeriu o quê? 3 talentos. E deu a recompensa segundo o que ele pediu, segundo o seu trabalho. O de 2 talentos também, né? Então, tanto tem o requerimento de Deus, né, a cobrança de Deus, como tem o galardão. Tá bom, gente? Então, é o momento de nós refletirmos como que está a nossa conta poupança no céu. Tá gorda, tá magra, tá negativo, estamos devedores, como é que a gente tá lá, né? A gente tem que estar juntando tesouro no céu, na nossa conta poupança lá, tá? E para finalizar, deixa eu ver aqui. Os irmãos sabem que a gente está passando por uma fase muito difícil, né? Praticamente quase todo o planeta aí, né? E nessa época de Covid-19 aí, na opinião de vocês, qual que tem sido a maior dificuldade em evangelizar? É lógico, vamos descartar logo, de chegar perto da pessoa, tá?
Por causa que as pessoas hoje estão essa dificuldade de chegar perto do outro por causa desse vírus, com medo. Tá? Descarta essa aí. Outras dificuldades. Me deem aí mais dificuldades de evangelizar hoje em dia, nesse tempo aqui que estamos vivendo. Pastor, I think the most difficult thing for average people is the fear of rejection. Uma pessoa comum, então, uma pessoa comum, a dificuldade dela é o medo de ser rejeitado, né? And because of that, this pride in us doesn't let us go and not have the fear of being rejected. It's okay. It's like our Lord says, you go and by twos, knock on the door, they open the door, you go in. Fala a paz do Senhor, você abre a porta, fala a paz do Senhor, senão... You come open the door, what do? Shake your shoes, go to the next door. Exatamente. So no fear. And I think for most of us, including myself, is that still that fear of rejection exists, And the field is ripe. It's all over the place. It's all over the place. Uh-huh. And the laborers are few. So we just need to have that courage to continue on talking about the Lord, starting from our own family. We are talking to Alicia. We want to talk to Juliana. We want to talk to my brothers and sisters, and let the word go and do its job. It's not my job to force them to agree. Yes. It's my job to just give it to them, right? Exatamente. And for the most part, for me at least, evangelism is a lifestyle also, because if my neighbor looks at me and wonders what's going on in my house, why is it good or why is it bad? Mm-hmm. If it is bad, they don't want to hear nothing from me, right? If it is good, they're curious. Yes. People are curious. Why is it? How is it that you are so happy? How is it that? So it is our life is evangelism example itself, right? Exatamente. Testemunha é fundamental, né? E a minha dificuldade com corona ou sem corona é a minha timidez. eu não tenho coragem, eu não sei exatamente a palavra, não sei se é coragem, se é medo. É uma coisa que eu não sei explicar. Talvez a propriedade que eu não tenho para falar de Deus ainda, né? Mas eu com corona ou sem corona, é isso. Amém, amém. Não, é como o Sassan falou, né? Jesus, ele quando enviou os discípulos, ele falou, olha, vão pelas cidades de Jerusalém, de Israel, né? Batam na casa, quando você chegar numa cidade, vá numa casa lá, bata. Se alguém receber vocês, né? Fala, a paz do Senhor esteja nessa casa. Se não receber vocês, batem o sapato, né? E os seus pés, e a poeira daquele lugar será testemunho contra aquela cidade. Então Jesus ele falou para não ficar insistindo. Pega o evangelho. Se a pessoa aceitar, amém. Se a pessoa não aceitar, amém. Segue em frente. Mas só Deus é quem vai saber o que vai acontecer com aquela pessoa depois, né? Que nem o Sassan falou aí, nós vamos pregar para Juliana, vamos pregar para o nosso filho, etc. Às vezes a gente fica meio que apreensivo de falar com um parente, porque vai ficar chateado, etc. Né? Eu sei disso. Mas a gente tem que falar, porque se a gente não falar, a gente pode ser cobrado, como a Jennifer falou no estudo dela. A urgência. Né? Como aquela passagem que fala lá em Ezequiel 3, que Deus falou para Ezequiel, olha Ezequiel, se eu falar para você, pro ímpio,
para ele se converter, para ele mudar o coração dele, porque ele está indo para o buraco, e você não falar, ele vai para o buraco, vai morrer, vai para o inferno, e eu vou cobrar de você porque você não falou. Mas se um justo, aí ele falou assim, não, vamos pegar o ímpio ainda. Mas se o ímpio estiver indo para o mau caminho e eu falar para você, vai lá e fala para ele que ele está indo no mau caminho, para ele se converter desse mau caminho, me buscar. E se você falar e ele não quiser e ele perecer, você livrou a sua mão do sangue dele. Né? Depois ele fala a mesma coisa com o justo. Então, Deus falou isso para Ezequiel, que era um profeta, tá? No Velho Testamento. Mas eu creio também que em parte serve para a gente hoje, que nós temos um chamado de pregar também, como o profeta do Velho Testamento. Jesus nos deu um chamado. Então, se você está perto de alguém, ou se você sente vontade de falar para o seu parente, ou para um amigo, fala. Não tenha medo de perder a amizade. Você tem que ter medo de Deus, assim, entre aspas, né? Tem que temer a Deus, não o homem. Então a gente tem que pegar essa coragem e crer que Deus pode transformar onde você nem imagina, né? Deus pode fazer coisa que você, uau! Ou você falar, a pessoa aqui, não quer saber de Deus não, te rejeitar, mas você plantou a sua semente. Você não sabe se essa semente, ela caiu na beira do caminho, na terra com pedras, na terra com espinho, ou na terra boa, você não sabe. Então a gente tem que semear. O semeador, ó, a Bíblia fala, quem vai semear não olhe para o vento. Eclesiastes 7, se não me engano. Semeia. Com vento, sem vento, com chuva, com a irmã cheia, esperando chuva, sem ter chuva. Né? A gente tem que semear, porque Deus pode nos cobrar. Né? E eu creio que todos nós queremos ser participantes, né, dessa obra maravilhosa que Deus está fazendo, né, gente? Temos que semear, dependendo das dificuldades. Eu tenho orado a Deus, tenho pedido a Deus para algumas estratégias para estarmos usando agora nesse tempo de Covid-19, para me estar passando para vocês também, tá? Porque tem as suas dificuldades para evangelizar nessa época agora, mas também tem algumas facilidades, viu? Algumas pessoas, elas estão mais temerosas a Deus por causa do que está acontecendo. Tem assustado muitas pessoas e elas estão mais abertas para receber o evangelho. Outras, que estavam super duros, ficaram mais duros ainda em blasfemar contra Deus por causa de tudo isso que está acontecendo. Está falando, cadê onde está Deus? Né? Mas muitos têm aberto o coração. E é tempo de semear. Cabe a nós semearmos e não cabe a nós a julgar, né? Deus vai fazer a parte dele, a gente faz a nossa e that's it. Vamos indo. Não quer, estamos aqui para ajudar o que for preciso, né? Dar atenção para a pessoa. Às vezes é difícil pregar, irmã Cíntia. Fala o que Deus já fez na sua vida. É o melhor testemunho. A melhor pregação é falar o que Deus já fez na sua vida. Sabe? Uma frase, um acontecimento que Deus trabalhou pode transformar a vida da pessoa. Não é uma pregação de você saber citar versículos de cor. Não é isso. É você falar, a pessoa quer ver o que Deus fez na sua vida. Ela quer ver algo real que ela possa ver, que ela possa testemunhar de alguém. É mais fácil do que ela acreditar que aconteceu com João, com Pedro no passado. Ela quer saber o que aconteceu com você hoje. Jesus está vivo ainda hoje? Ela quer ver o fruto de Jesus hoje na vida da gente. Então, um testemunho que você conta é impactante. É mais impactante um testemunho seu de cura do que você testemunhar um testemunho de cura de Pedro. Um testemunho de cura nossa hoje é muito mais poderoso em testemunhar do que um testemunho de cura da Bíblia. Pense nisso. É ou não é? É maravilhoso. Bom, vamos finalizar. Falta 2 minutinhos para o nosso horário.
Jesus ele disse em João 9,4: olha, vamos trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Lá em Eclesiastes também fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Eclesiastes 11, versículo 1. Em 2 Timóteo 4,2 diz: pregue em tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4,5, logo depois: faze a obra de um evangelista e cumpre o seu ministério. Amém, queridos? Então aqui ele está falando com Timóteo, né, com a igreja que ele pastoreava, que na época era Éfeso, para realmente estar atentos a todo tempo, é tempo de pregar. Não é como eu falei, não é quando você está com a sua camisa da sorte, não é quando você acorda com o pé direito, não é circunstâncias humanas. Nós temos que pregar a todo tempo, porque só Deus sabe o que vai germinar. Para finalizar, ore por sabedoria, para você falar as palavras certas. Ore por sabedoria para você falar no tempo certo. Porque às vezes você fala a palavra certa no tempo errado, irmãos. Misericórdia. Né? Você vai perder um tempinho para poder recuperar. Né? Então a gente tem que ter sabedoria de Deus para pregar o evangelho. Amém? Jesus ele disse para os discípulos: olha, não se preocupem quando vocês estiverem diante das autoridades de outras pessoas, porque o Espírito Santo vos dará as palavras certas. Tá bom? Vamos orar. Gê, você pode orar, por favor? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por se revelar a nós, Deus, nessa noite. Senhor Deus, revelar a tua palavra, Senhor Deus, a tua vontade. Obrigado, Senhor Deus, que a tua palavra possa achar em nós, Deus, uma terra fértil, onde essa palavra produza frutos, Senhor Deus. Ensina-nos, Deus, dá-nos sabedoria para que possamos, Deus, fazer aquilo que o Senhor pede de nós, Deus, e não sejamos negligentes, Deus, e nem fazendo outras coisas que não é o que o Senhor quer, Deus, mas que possamos, Deus, ter os nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz, Deus, e fazer a tua vontade, Senhor Deus, em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria e dá-nos, Deus, mais de ti também, Deus, enche-nos a cada dia para que possamos realmente passar, Deus, a tua vontade, Deus, passar, Deus, quem o Senhor é, Deus, através do nosso testemunho, Deus, de todas as nossas palavras, não apenas de quando falamos da Bíblia, Deus, mas de todas as palavras que falamos, Deus, que possam ser para edificação, que possam ser, Deus, cheias, Deus, do teu Espírito Santo. Senhor, dá-nos uma noite abençoada na tua presença, Deus. É uma noite de descanso, de renovo, Senhor Deus. Abençoa a nossa noite, não é só essa da semana, Senhor Deus. Que nossos dias sejam guiados por ti, Senhor. Abençoa nossas famílias também, Deus. Entregamos em tuas mãos, Deus, a cada um daqueles que não são salvos, Deus, que não te conhecem, Deus, são afastados de ti, Senhor Deus, que o Senhor possa estar tocando, salvando a cada um, Deus, em nome de Jesus, Deus, que seja, Deus, através da semente plantada através de nós, que também seja, Deus, através de pessoas que o cercam, Deus, de amizades, Deus, de pessoas no trabalho, onde for, Senhor Deus, que o Senhor possa estar colocando pessoas enviadas de Ti para todos os nossos familiares, Deus, poderem Te conhecer mais, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor Deus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, queridos. Bom, deu nosso horário. Deus abençoe vocês, viu? Bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos nós, a igreja do Senhor, e todos possam dizer um amém bem alegre. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Amém, obrigada. Nada, eu que agradeço, viu? Vamos aí ganhar almas para Jesus, vamos evangelizar, vamos pregar o amor de Deus, porque Amém. Jesus morreu por nós. Amém? Amém. Boa noite, queridos. Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser, viu? Boa noite. Eu amo vocês. Beijo. Paz. Também. O trabalho de Boa vocês no noite. Senhor não é vão. Com Deus. Beijo. Amém. Paz.